de recomendação. E aonde você chega, você apresenta aquela carta e ela o recomenda como sendo você um membro do corpo de Cristo. E aí aonde você estiver, você é recebido como membro da família de Deus. A carta de Paulo a Filemon tinha mais ou menos esse caráter. Estava recomendando um jovem. O nome deste jovem era Onésimo. Mas quando nós lemos toda a carta e nós paramos para analisar toda a historicidade desta carta, nós encontramos nela algumas lições que são muito especiais. Parece-nos que, por ser esta carta uma carta tão pequena, ela não teria tanto valor. Mas quando paramos e fazemos uma análise desta carta, entendemos que ela é muito valiosa. E ela não serviu apenas como recomendação a Filemon de alguém que se chamava Onésimo, mas esta carta também traz para nós hoje algumas lições importantes, e eu creio que delas nós extrairemos algum benefício para a nossa fé. Há 4 pontos que eu gostaria de destacar nesta carta, e estes pontos envolvem alguns detalhes na vida de Onésimo, talvez algumas atitudes na vida de Onésimo, talvez algum comportamento na vida de Onésimo, e quem sabe alguns desses comportamentos possam ser parecidos com alguns comportamentos que poderiam ser destacados entre nós neste culto. Talvez algumas ações aqui deste moço chamado Onésimo tenham uma afinidade muito grande com algumas ações que alguns de nós têm cometido. E se isto acontecer, é prova de que o Senhor nos ama e Ele quer ministrar-nos através da sua palavra, mediante a graça e a misericórdia que só Ele tem. O primeiro detalhe que eu gostaria de destacar aqui, e relacionado diretamente ao Onésimo, diz respeito ao perigo da fuga. Por que o perigo da fuga? Se nós observarmos aqui o contexto histórico desta carta, nós vamos entender o seguinte: quem era Onésimo e quem era Filemon? Onésimo era um escravo, Filemon era um dono de escravos. Filemon era um morador da cidade de Colossos, que tinha como atividade a compra e a venda de escravos. Ele atuava no mercado de escravos. E tudo indica que Onésimo fora comprado por Filemon. Filemon, exercendo as suas atividades dentro do mercado de escravos, ele compra um moço que se chamava Onésimo, leva Onésimo para o servir, uma vez que ele o havia comprado. Mas Onésimo, durante o tempo em que esteve com Filemon, ele defrauda o seu senhor, ou seja, ele toma para si algo que não era dele. Ele rouba Filemon. E quando ele rouba Filemon, em vez de ele usar o caminho do arrependimento, porque, queridos, todos nós podemos errar, todos nós temos o direito de errar, mas nenhum de nós tem o direito de permanecer no erro. Todos nós podemos, no momento da nossa vida, cometer algo que comprometa a nossa moral, que comprometa a nossa vida espiritual, mas nós não podemos permanecer neste comprometimento. E o que faz Onésimo, no momento em que ele defrauda o seu senhor, ao invés dele procurar Filemon, ao invés dele contar para Filemon o que havia acontecido,
Ao invés dele reconhecer o seu erro e buscar misericórdia, não, ele toma uma decisão que no momento ele achava certa, mas depois ele é obrigado a entender que foi uma decisão errada. Filemão não sabia que Onésimo estava determinado a tomar esta decisão. O que faz Onésimo? Depois de ter roubado o seu senhor, ele foge para Roma. E ele pensa consigo: eu vou fugir, porque se assim eu fizer, eu não terei que me curvar diante de Filemão, não terei que confessar o meu erro, e não terei, portanto, que pagar pelo meu delito. Eu vou embora para Roma. Roma é uma cidade grande, Roma é um centro comercial muito grande. Eu vou morar naquela grande cidade. Filemão dificilmente vai a Roma, e se um dia for a Roma, é quase que uma impossibilidade que ele me encontre. Somente um acidente pode me colocar outra vez cara a cara com Filemão. Então eu fujo para Roma, lá eu começo uma nova vida, e tudo vai cair no esquecimento, e passados dias, o próprio Filemão já não vai se lembrar de mais nada. Queridos, Onésimo se esqueceu de uma grande verdade: o homem pode sim fugir dos seus delitos, o homem pode sim fugir dos seus negócios mal feitos, o homem pode sim fugir das pessoas a quem ele defraudou, ou das pessoas contra quem ele cometeu um delito. O homem só não pode fugir da sua consciência. Não há como o ser humano fugir da sua consciência. Aonde você estiver, a sua consciência vai te acompanhar. Aonde você estiver, a sua consciência te fará lembrar dos seus atos, das suas ações e das suas atitudes. Aonde você estiver, a sua consciência estará ávida, estará viva acerca daquilo que você fez e acerca daquilo que você cometeu. Não adianta você mudar de endereço. Existem pessoas que mudam de endereço. Mudar de endereço não significa mudar de problemas. Existem pessoas que mudam de nome. Mudar de nome não significa se livrar dos seus erros. Existem pessoas que mudam o número dos seus documentos, da sua identidade. Mudar o número da sua identidade não te ajuda a fugir dos seus delitos. Aonde você estiver, a sua consciência vai te acompanhar. A Bíblia tem uma prova clara acerca disso. Quando aquela mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério foi levada diante de Jesus Cristo, os seus acusadores queriam que Jesus tomasse uma decisão. Os acusadores daquela mulher queriam que Jesus tomasse um posicionamento. Mande apedrejar a mulher. Ela cometeu um grave delito contra a lei, ela transgrediu a lei, ela deve ser apedrejada. Jesus olhou para os acusadores daquela mulher e expressou-se da seguinte maneira: eu até posso cumprir a lei, mas eu darei condições a vocês de cumpri-la, desde que aquele que nunca cometeu um pecado seja o primeiro a arremessar contra esta mulher uma pedra. O que Jesus estava fazendo naquele momento era avivando a consciência daqueles homens, era chamando aqueles homens a uma grande responsabilidade, fazendo com que eles entendessem que se aquela mulher havia cometido algum erro, eles também em algum momento das suas vidas havia cometido um erro semelhante àquele, ou talvez maior do que aquele. E aí Jesus aviva a consciência daquelas pessoas. E o que é que elas fazem? Elas não têm coragem de apedrejar a mulher, elas não têm coragem de arremessar contra ela uma pedra, porque eles sabiam que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Isso diz respeito à nossa consciência que nos acompanha. Agora escute, eu estou falando sobre o perigo da fuga. Existem pessoas usando de covardia diante dos seus problemas. Às vezes nós criamos uma situação, nós mesmos a criamos, e depois que a criamos, não temos dignidade, não temos capacidade para ir até lá e reverter